É isso aí, galerinha. Bora fazer uma questão maravilhinda de calorimetria? Vocês vão ver que é uma questão bem completinha, bem legal para ser resolvida aí e vai tocar em vários pontos importantes da matéria, beleza? Bora lá então. Ó, a questão diz o seguinte: um suco de laranja foi preparado em uma jarra, adicionando-se 250 ml de suco inicialmente a 20 graus Celsius, 50 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. O sistema foi colocado dentro de um calorímetro não ideal, ou seja, ele vai participar na troca de calor, cuja capacidade térmica é de 40 calorias por grau Celsius. Legal. O calorímetro está inicialmente a temperatura de 0 graus Celsius, mesma temperatura de fusão do gelo. Após o sistema atingir o equilíbrio térmico, a temperatura final do suco gelado foi em graus Celsius aproximadamente. Legal. Então, galera, antes da gente resolver a questão, vamos só relembrar como é que funciona essa parte de troca de calor. Então, imagina a situação, ó. Imagina que eu tenho um corpo A e um corpo B. Um corpinho B. Legal. Vamos imaginar a situação que a temperatura do A é maior que a temperatura do B. O que isso significa? Significa que, se a temperatura é maior, o grau de agitação das moléculas de A é maior que o grau de agitação das moléculas de B. Legal? Agora vamos imaginar a situação que esse conjuntinho está num sisteminha aqui, forma um sisteminha, está fechado aqui, está isolado, tá? Isolado do resto aqui. Legal. Então a troca de calor só vai poder existir entre o A e o B, tá? Como o corpo A tem uma temperatura maior que do B, então o que vai acontecer? Vai existir um fluxo de calor que vai sair do A e vai até o corpo B, tá? Então é um fluxo de energia, é um fluxo de calor. Então vai existir esse fluxo que vai sair do corpo A e vai chegar no B. Por quê? Se há uma diferença de temperatura e eles estão num sistema que está isolado do resto, então esse sistema tende a entrar em equilíbrio térmico. Então, entre uma temperatura do A e entre a temperatura do B, vai existir uma temperatura de equilíbrio que, quando essa temperatura chegar, dependendo das características do corpo A e do corpo B, vai cessar essa troca de calor e ambos os corpos vão ficar, vamos dizer assim, se for um sistema perfeito, isolado perfeitamente do mundo, ele vai ficar eternamente naquela temperatura de equilíbrio. Então não vai ter mais troca de calor. Então, calor, lembra, calor é troca de energia térmica. Então é a energia que flui de um corpo mais quente, que tem uma temperatura maior, para um corpo mais frio. Tá bom? Beleza. Essa troca de calor para os sistemas, a gente tem duas fórmulas que a gente utiliza, que são dois tipos de troca de calor. Quando a troca de calor ela só faz o corpo variar a temperatura, a gente usa o Q-macete. Então, calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que na física, toda vez que eu tenho a letra delta, variação significa que é final menos inicial. Então vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Esse cara aqui a gente tem quando tem variação de temperatura, ou seja, quando o corpo não troca de estado físico, tá bom? Agora, se a gente tem, por exemplo, um gelo que está a 0 graus Celsius trocando de estado físico, ou seja, de sólido para líquido, ou por exemplo, quando a gente vai ferver a água, que ele vai trocar de líquido para gasoso, para vapor, aí a gente tem o calor na forma de quimolesa, que é a massa vezes o calor latente. Latente de fusão, latente de evaporação, aí vai depender do que está acontecendo, tá? Então, este cara aqui, ele não depende da temperatura, ou seja, a gente vai usar quando tiver troca de estado físico. Então, quando há troca do estado físico, a temperatura permanece constante durante toda a troca. Depois que terminou de trocar o estado físico, aí sim volta a ter variação de temperatura. Beleza? Show! Então, dito isso, vamos agora resolver essa questão maravilhosa. Então, vamos interpretar o que ele está falando.
Um suco de laranja foi preparado em uma jarra, adicionando-se 250 ml de suco, inicialmente a 20 graus Celsius, 50 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, num calorímetro não ideal, que tenha capacidade térmica. Então imagina a situação seguinte, ó. Eu vou ter uma jarrinha aqui, então foi adicionado o suco e tem 50 gramas de gelo dentro dessa jarra. Legal. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? É esperado que esse gelo vai derreter, vai virar água e vai se misturar com o suco. Então, no final, a gente só vai ter o suco de laranja mais a água do gelo. Então, é esperado que vai acontecer isso aqui com o passar do tempo. Agora, será que vai acontecer? Tem como a gente checar. É isso que a gente vai fazer. Então, seguinte. Vamos então por etapas. Então, primeira coisa, vamos analisar, começar com o gelo. Então, ó, vamos começar com o gelo. Então, o gelo ele está a menos 10 graus Celsius, tá? Para o gelo para passar para líquido, o que tem que acontecer? Primeiro, ele tem que aquecer até 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão. Então, o primeiro passo é ver quanto de energia a gente precisa para aquecer esse gelo de menos 10 até 0 graus Celsius. Aí vem a questão. O gelo trocou de estado físico? Ainda não, ele continua gelo. Eu só aqueci. Então, se eu aqueci, tive variação de temperatura. Então, eu vou usar o que macete. Então, eu vou chamar isso aqui de transformação 1, ou calor 1. Então, vai ser a massa do gelo, vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura que esse gelo vai sofrer. Então, o calor 1 vai ser gelo, são 50 gramas. Legal. Calor específico do gelo é de 0,5 calorias grama grau Celsius. Então, vai ser 0,5 variação de temperatura. Então, variação, lembra, temperatura final menos temperatura inicial. Então, temperatura final vai ser de 0 graus menos a temperatura inicial, que é de menos 10. Então, a gente tem que ter cuidado com esses sinais. Então, o calor 1 vai ser de 50 vezes 0,5 vezes 0 menos com menos 10. Aqui vai dar 0 mais 10, que dá 10. Então, vai ser 50 vezes 0,5 vezes 10, que é a mesma coisa que 0,5 vezes 10, que dá 5. E 5 vezes 50... Deixa eu tirar aqui. Então, vai dar 2.500. Perdão, vai dar 250 calorias. Legal. Então, para aquecer o gelo de menos 10 até 0 graus, eu preciso de 250 calorias. Legal. Para fundir o gelo, então a gente ainda está no gelo. Então, para fundir o gelo, que é para transformar de sólido para líquido, ele vai continuar a 0 graus Celsius, esse processo. Aí, nesse caso, a gente vai usar o calor de fusão. Então, vai ser o quimolesa. Então, Q é igual a M vezes o calor de fusão do gelo. Então, esse processo vai formar processo 2. Então, o calor 2 vai ser o quê? Vai ser a massa do gelo, que são as 50 gramas ainda, vezes o calor de fusão. Aí o calor latente de fusão, ao lado do gelo, vale 80 calorias por grama. Então, 80. Legal. Então, se eu fizer essa conta, o calor 2, que é para fundir o gelo, vão dar 4.000 calorias. Legal. Então, só para esse processo do gelo chegar até 0, eu preciso aqui um calor de 4.000 mais 250 de 4.250 calorias. Então, até aqui a gente já tem esse calor calculado aqui. Legal. Então, eu vou colocar como sendo calor do gelo. Legal. Beleza. No caso, a única fonte quente que temos é o suco de laranja. Então, a única fonte
que vai oferecer o calor para todo esse gelo esquentar e derreter e ainda possivelmente ainda conseguir uma temperatura maior de zero, vai ser o suco. Então o que a gente tem que fazer? Então a gente calculou quanto de energia precisa, quanto de calor precisa para esquentar o gelo de -10 a 0 e quanto precisa para fundir o gelo, que é de 4.250. Agora a gente vai checar quanto de calor máximo o suco consegue oferecer. Então como é que a gente vai fazer isso? Então agora a gente está para o suco. O calor máximo que esse suco vai oferecer vai ser a variação máxima dele. Ele vai partir do 20 graus Celsius até o máximo de frio que ele consegue chegar, que no caso aqui é de 0 graus Celsius. Tá? Porque como o gelo vai fundir a zero, então a menor temperatura possível que esse sistema poderia chegar, nesse caso é de 0 graus Celsius. Tá bom? Então, como eu eu esquentei o gelo e fundi ele a zero, então o máximo que esse suco pode fornecer é variar de 20, de quanto mesmo? De 20 graus Celsius até zero. Então, como é variação de temperatura, é o que macete. Então, vai ser a massa do suco vezes o calor específico do suco vezes a variação de temperatura. Legal. A massa do suco é o seguinte. Ele falou que a densidade do suco, que o Rho dele, é de 10 ao cubo gramas por litro. Ou seja, isso é que ele está passando para a gente, que significa que é 1 quilo por litro. Então, a cada litro, a gente vai ter 1 quilo, que é o mesmo da água. Então, se eu tenho 250 ml de suco, então vou até jogar aqui para cima. Se eu tenho 250 ml de suco, o que eu vou ter? Eu vou ter 250 gramas de suco, ou 0,250 quilos de suco. Tá? Mas como aqui a gente está trabalhando, a unidade trabalha com grama, então a gente vai manter de 250 gramas de suco. Tá bom? Então a massa de suco vai ser de 250 gramas. Beleza, então o calor máximo que o suco consegue oferecer vai ser então, a massa de 250 gramas de suco, vezes o calor específico do suco, que é igual da água, que é 1 caloria grama graus Celsius, vezes a variação de temperatura. Então a temperatura final é de 0 e a temperatura inicial é de 20. Então ele vai para 0 e parte de 20 graus positivo. Legal. Então, se eu fizer a continha, eu vou obter que o calor máximo que o suco consegue oferecer é de menos 5.000 calorias. Legal. Então, ponto importante aqui, esse menos, quando aparece aqui na conta, significa que esse cara está fornecendo energia. Então, ele vai fornecer essa energia térmica. Então, esse cara consegue fornecer até 5.000 calorias. Pô, legal. Como para esquentar o gelo e derreter o gelo eu preciso de 4.250 e o suco consegue fornecer até 5.000, então eu tenho energia para esquentar o gelo, para derreter o gelo e ainda para subir um pouquinho a temperatura dessa galera. Tá bom? Show! Então agora, o que eu vou fazer? Para poder encontrar o calor, ou para poder encontrar a temperatura final do sistema, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que... O calor da galera que fornece calor, fornece essa energia térmica. Mas a galera que recebe, a somatória de todo mundo tem que ser 0. Então, tudo que é fornecido de energia, mais tudo que é consumido, ou seja, recebido de energia, tem que ser 0. Tá bom? Então, fornecer energia. O único que está fornecendo energia é o suco. Tá bom? Então, como o suco não vai trocar de fase, ele vai continuar sendo suco líquido, então eu vou usar a fórmula do Kimacete. Então, vai ser o quê? Do suco mais. Aí quem recebe energia? Aí quem recebe é o aquecimento do gelo, que a gente chamou de calor 1, mais a fusão do gelo, que a gente chamou de 2. Então, a subida de temperatura do gelo mais a fusão. E, então, a gente tem que levar em consideração também o calor
que vai fazer com que esse gelo que virou água vai aquecer. Então, como o suco consegue ter energia suficiente para derreter o gelo e fundir o gelo, então ele ainda vai ter capacidade de ainda esquentar, tá? Então ainda vai ter o calor da água que veio do gelo, tá? E além de tudo isso, a gente tem que levar em consideração que o calorímetro, ou seja, essa jarra, esse pote onde vai ser misturado toda a galera, não é ideal. Ou seja, ele também vai receber calor e vai acabar se esquentando. Então, parte da energia que o suco consegue fornecer vai ser gasta pelo calorímetro, tá bom? Então, vai ter ainda o que? Do calorímetro. Muitas questões, isso somando a zero, muitas questões até falam que o calorímetro é ideal. Então, se o calorímetro fosse ideal, a gente simplesmente ia cancelar esse carinha aqui. A gente não ia levar ele em consideração. Porém, como ele falou que o calorímetro não é ideal, o calorímetro ele entra para dispersar um pouco da energia que a fonte quente fornece. Então, ele só vai, no caso, se esquentar, tá? Então, parte do calor vai ser gasto no calorímetro. Então, se ele for um calorímetro ideal, a gente cancela essa parte da conta. Mas no caso aqui, como ele não é ideal, ele vai acabar entrando, tá bom? Show! Então, vamos lá. Então, o Q do suco vai ser o que macete. Então, vai ser a massa do suco, que são os 250 gramas, vezes o calor específico do suco, que é igual ao da água, que é 1, vezes a temperatura final. Vai ser uma temperatura de equilíbrio que eu quero achar. Então, eu vou chamar de T como temperatura de equilíbrio, menos a temperatura que ele partiu, 20 graus Celsius. No caso aqui, eu não vou colocar a zero, porque vai ser uma temperatura acima de zero que ele vai conseguir chegar. Mas, a gente sabe que Q1 mais Q2 vai ser o Q do gelo, que a gente já calculou, que vale 4.250 calorias. Legal. Depois, o gelo, além de depois de fundir, ele ainda vai conseguir, como o calor do suco é maior que esse calor do gelo, que a gente calculou que é Q1 mais Q2, ele ainda vai conseguir fazer essa água que virou, esse gelo que virou água ainda esquentar. Então a gente vai levar em consideração. Então vai ser 50 gramas de água, vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial que esse gelo derretido partiu, que é zero. Tá bom? Legal. Aí, o calorímetro, ele entra com a fórmula parecido com que macete. Então, que macete. Só que como a gente não leva em consideração nem a massa nem o calor específico, a gente usa a capacidade térmica, que nada mais é do que essa massa vezes o calor específico. Então, esse cara aqui a gente substitui pelo Czão, que é a capacidade térmica, tá? Que não leva em consideração nem a massa nem o calor específico. Legal. Então vai ser, se a gente olhar aqui, a capacidade térmica do calorímetro vale 40 calorias por grau Celsius. Então, vai ser 40 calorias, vezes a variação de temperatura. Então, vai ser temperatura final menos inicial, que o calorímetro falou que partiu do zero. Legal. E a soma de tudo isso aqui vai ser zero. Legal. Então, a gente vai fazer a continha. Aqui a gente pode fazer a distributiva. Então, vai ficar 250T menos 5.000, que eu passei essa galera aqui multiplicando, né? Então, menos 5.000, mais 4.250. Aí aqui vou fazer a mesma coisa. Aplico a distributiva também. Mais. Então, vou aplicar a distributiva também. Então, vai ser 50T, aqui zero não vai contar, mais o 40T, que é do calorímetro. Isso aqui igual a zero. Legal. Então, se eu fizer essa continha, vai ficar como? Vai ficar, então, 250T mais 50T mais 40T vai dar 340T. Aí aqui, menos 5.000 com mais 4.250 vai ficar menos 750. Isso é igual a zero. Aí eu posso passar do outro lado, vai ficar então 340T vai ficar igual a 750. Então, T vai ser de 750 dividido por 340. Então, T
vai ser igual a 2,2 graus Celsius. Legal, né? Então, esse suco vai ainda conseguir manter esse sistema a 2,2 graus Celsius da temperatura. Então, o gelo, ele de menos 10, ele foi para zero, aí ele derreteu e ainda conseguiu subir até 2,2 graus Celsius. Tá bom? Caso esse sistema, então, se não tivesse o calorímetro, se fosse um calorímetro ideal, então vamos fazer aqui. Então, então aqui, ó, se fosse para um calorímetro ideal. Então, como é que ia ficar? Então, ia ficar assim, ó. Ficar o quê? Do suco, mais o Q1, que é para esquentar o gelo, mais o Q2, que é para fundir o gelo, fazer ele de sólido para líquido, mais o Q da água, que veio do gelo, então do gelo. Isso aqui, tira o calorímetro, fica igual a zero. Então a conta vai ficar a mesma, então vai ficar 250 vezes 1 vezes T menos 20, mais 4.250, mais 50T. Então eu já só tiro os 40T, vai ser igual a zero. Então aqui vai dar 250T, que é a distributiva, menos 5.000, mais 4.250, mais 50T. 50T, que é igual a zero. Legal. Então, 250T mais 50T vai dar 300T menos 750. Isso é igual a zero. Então, 300T igual a 750. Portanto, T vai ficar 750 dividido por 300. Então, T, vamos fazer a continha, vai ficar 750 dividido por 300, foi de 2,5. Olha só. Então, se o calorímetro fosse ideal, então a temperatura final é um pouco maior. Então, de 2,2 passaria a ser de 2,5. Então, esse 0,3 diferença justamente é o calor perdido pelo calorímetro. Tá bom? Então, essa é a diferença quando a gente tem um calorímetro ideal para um calorímetro não ideal. Beleza, galera? Valeu aí a atenção, hein? Bons estudos. Valeu!